Então tá. Tudo começou porque eu precisava casar. Quando tinha 16 anos, eu desenhava e cansei de pedir mesada pro meu pai, queria trabalhar. De repente, a minha vocação, eu senti que eu queria ser jornalista. Sou formado em Ciências Jurídicas e Sociais. Tranquei arquitetura, me formei em Educação Física. Quando eu fui para lá, eu era geógrafo. Eu comecei com geologia. Eu sei que aos 19 anos eu estava dando aula em pré-vestibular, assim, ser professor de história. Comecei meu primeiro emprego transmitindo corrida de cavalo. Eu não sou publicitário, eu nasci publicitário. Eu não diria amadorístico, mas bem menos profissionalizado. A minha história começou há um tempinho já. Muitos vão dizer que é a pré-história, mas não importa. Comecei como todo mundo começa, barrendo e tal, né? Fazendo um estágio, como normalmente os profissionais da área fazem. A minha carreira meteórica se resume em ser estagiário, dono de agência em 10 meses. Na verdade, eu nasci e fui criado no meio de algumas agências, né? Eu, muito criança, ia fascinado naquele mundo. Eu lembro de brincar muito dentro de uma agência de propaganda, né? Mas eu falo pra ti, eu falo olhando pra lá. Pra mim. Tá. Eu não sei nem se eu deveria estar dizendo isso, mas... Aí, deixa eu te contar a história toda. Antes da estrutura profissional das agências, havia a figura do corretor de publicidade, que, na verdade, trabalhava para o veículo de comunicação. E a taxa de 20% vem daquele momento. Todos os veículos tinham seus corretores, né? Que iam de porta em porta, de loja em loja, de fábrica em fábrica, e tinham lá a sua carteirinha de clientes. O produtor da rádio, o redator da rádio, que escrevia os comerciais. Eu fazia a redação publicitária dos clientes que chegavam lá, não tinha ninguém e tal, e eu fazia. E ao mesmo tempo fazia a locução comercial. Né? Eu também fui corretor de anúncio, ok? Resolvi ter a audácia de procurar o Dr. Francisco Garcia de Garcia na Casa Vitor. Quando eu chego lá, na entrada da porta dele tinha um cartaz onde estava escrito o seguinte: porque eu sou do tempo que a gente chegava em alguns lugares e tinha assim uma plaquinha, né? Uma placa na entrada dizendo: não temos verbas para esmolas e reclames. Esgotada a verba para donativos e propaganda. A nossa verba de reclames e donativos está esgotada. Por favor, não insista. Ele me chocou e eu não falei com ele, né? Vou embora, botei o rabo entre as pernas e fui embora. O prestador de serviço, que antes prestava serviço apenas para o veículo, passou paulatinamente a prestar serviços ao seu cliente. E, com isso, a remuneração foi se deslocando do veículo para o cliente. Existiam pessoas que lidavam com isso já com uma mentalidade pré-moderna, porque o moderno vai vir na segunda metade dos anos 50. Já estava lá desde 1952 a Standard Propaganda, a Clarim, que pertencia à revista do Globo. A Clarim era uma pioneira, mas a pioneira mesmo era a Star. A Star, ela foi fundada em 1932 por Arthur do Canto Júnior. Quase todas as grandes empresas da época passaram pela Star. Se algum publicitário sonhasse ter aquela lista de clientes hoje, era um bilionário, né? Existiam essas agências muito interessantes, muito boas, fazendo comunicação, fazendo publicidade de ponta a ponta para os veículos da época, leia-se jornais, rádio e revistas. E naquela época, não esqueçamos que na década de 50 havia nada menos do que 9 jornais diários em Porto Alegre. O grande conjunto de meios de comunicação era a empresa jornalística Caldas Júnior, cujo presidente, Dr. Breno Caldas, junto com o Antônio Mafuzzi e Maurício, meu querido irmão, foram os embriões e os fundadores da ARP. A ARP é a entidade mãe de todas as entidades de propaganda do Rio Grande do Sul. E naquele tempo o terceiro polo de propaganda era o Rio Grande do Sul. A partir da década de 50, muitas outras agências se estruturaram no mercado. Um embrião da publicidade como se conhece hoje, né? Com departamentos, com atendimento, com criação. Então eles começam a dar os primeiros passos nisso. Aí veio uma coisa muito importante, que foi a presença de outros profissionais e também da presença das agências americanas em nosso meio.
com multinacionais que vinham para cá, agências como a McCann Erickson, J. Walter Thompson. A partir desse momento, na década de 50, a propaganda começa a ter uma influência muito mais forte da comunicação e da publicidade americana. A sua também é para qualquer parte da Europa ou da América? Claro! Inclui passagens, hotéis, recepções, passeios. E dólares para as despesas pessoais. Engraçado. A nossa também. E havia agências de fora do Rio Grande do Sul, com uma presença muito forte aqui, como a Grant Advertising. O Petrônio saiu da Grant, era gerente da Grant, o velho e bom Petrônio, que antes disso tinha sido gerente de publicidade do jornal, A Nação. Isso é uma história maravilhosa. O jornal vendia de publicidade 4 vezes por semana R$5.000. E nós vendemos 60 mil no primeiro mês. No segundo mês, R$80 mil. Aí o Nestor não queria me pagar. Um dos diretores da Grant no Rio, meu conhecido, disse assim: você não quer montar um escritório da Grant em Porto Alegre? E a Grant mandou um funcionário para lá, o Luiz Carlos da Nóbrega, porque eu não entendia nada de agência. Eu recebi um convite através do Luiz Carlos da Nóbrega, mas eu achava que eu não tinha o menor jeito para a atividade. Aí diz ele: mas posso trazer o Petrônio? Fazer uma aproximação entre vocês? Eu digo: bom, claro. Depois o Petrônio me aparece com o presidente da Grant, com o Bob Sutherland. Aí fez uma proposta que eu achava escandalosa. E aí o negócio acabou dando certo, né? Junto com a Grant, coincidentemente, em 52, eu acho, 53... o Antônio Mafuz fundou a Sotel. E a grande consagração da Sotel foi o chamamento para a área de comunicação da Ipiranga. E era grande concorrência, Grant e Sotel. Na época eram, vamos dizer assim, não inimigos, mas adversários de negócio, né, comerciais. E eu não conhecia o Petrônio, pessoalmente. Sabia quem ele era, mas nunca tinha conversado com ele. Se o Mafuz estivesse num restaurante e eu entrasse nesse restaurante, eu não ficava. A briga entre Grant e Sotel era nesse nível. O Mafuz tinha vendido a Sotel, que era uma excelente agência, tinha vendido para a McCann. A Sotel tinha conta da Ipiranga, a McCann tinha conta da ESSO. Portanto, não ia ser possível o negócio continuar nas mãos da McCann. E eu, um dia, convidei o Luiz para bater um papo e disse que ele quer fazer uma agência. E me ocorreu a ideia de por que não se junta isso aí? Petrônio, eu tenho certeza que a conta do Grupo Renner vai com ele. O Grupo Ipiranga vai para onde o Mafuz disser que é o melhor caminho. Então eu entro aí no meio e a gente faz uma agência nova. Mafuz tinha uma capacidade de convencer as pessoas extraordinária. Aí nós fizemos a agência. Só que o Mafuz não podia aparecer nos primeiros 2 anos. Eles tinham até um contrato de não concorrência, aí diziam que era MP interrogação porque tinha um sócio oculto. Mas essas 2 empresas foram fundadas ali por 56, 57, eram a MPM e a Mercur. A Mercur foi uma evolução de uma empresa de representação de veículos. As Reunidas, que eram de propriedade do senhor Arnaldo Balvet, criaram em Porto Alegre um escritório de vendas de publicidade, que era gerenciado pelo Maurício. Esse Maurício que eu falo é o Maurício Sirotsky, né? Então nós tínhamos necessidade de contatos com clientes, buscando publicidade para as emissoras do interior. O anunciante que comprava a rede de rádios do interior começou a querer também ter, olha, eu queria que você me ajudasse numa publicidade que eu preciso fazer aqui em Porto Alegre também. O Maurício começou a suprir esta demanda. O Edgar Sigman, por exemplo, era dono de uma gráfica. Eles se aproximaram e resolveram criar, então, uma agência de propaganda. Uma gráfica é a parte mercantil, o Maurício com toda a sua visão de rádio, o Hugo Hoffman, que trouxe alguns clientes, e o Jaime, que trouxe quase nada, a não ser o entusiasmo pelo processo. E já estava havendo também uma grande expectativa, que foi a TV Piratini em 1959. Que era o mundo da publicidade feita ao vivo,
no programa de rádio. E assistia uma televisão também suportada pela publicidade ao vivo. Com todos os riscos que vinha do comercial ao vivo. E era a época que não tinha videotape. Eu me lembro até que uma vez eu consegui um cliente, que era a Unidos, que vendia DKV. Aí eu escrevi o comercial e lá foi. Fiz o cenário, fiz tudo, ok? Acendi uma luz vermelha, não vai. A garota estava lá falando, a câmera percorria o carro, seus detalhes. E ela não teve dúvidas. Termina o comercial dizendo, então... compre o seu DKV o quilômetro na Unidas. Era DKV 0 quilômetro. Fiquei desesperado, eu perdi a conta, né? O bobo aqui escreveu 0 quilômetro com o algarismo e a garota leu no ar. Vai conhecer o seu DKV o quilômetro. E era TV a lenha, era uma TV em preto e branco toda improvisada, quase toda improvisada. Os intervalos eram imensos e vendiam muito barato. O que se observava era um mercado ainda não estruturado, um mercado de publicidade ainda não estruturado, e um mercado de veículos que lideravam, que também não tinham uma visão de estar ao lado do mercado publicitário. As agências, com frequência, não eram respeitadas nessa relação. Os clientes pensavam na agência não como uma empresa prestadora de serviços no campo de uma qualificação de mídia. Eles pensavam na agência como uma quebradora de galho. Acionavam a agência para as coisas mais grotescas, para as coisas mais ridículas. Preciso conseguir ingresso para minha sobrinha que vai lá. Vá lá na prefeitura, que a prefeitura está me incomodando aqui. Na verdade, isso chegou a criar, mais adiante, certas especializações dentro das agências. E sim, e os clientes achavam, não, nos meus 20% da mídia está incluído isso tudo. Havia uma transformação da relação dos veículos com as agências e com os anunciantes. E isto é uma via de duas mãos. À medida que as agências se fortaleciam também os veículos. Nós tínhamos um parque industrial, tínhamos produtos, lá tínhamos serviços que eram originados lá, que se transformavam em grandes anunciantes nacionais, por exemplo, Varig, okay? Por exemplo, GBUX, Montepio, Renner, JH Santos, que eram do Rio Grande do Sul, né, que terminavam extrapolando as fronteiras do Estado. E acho que o Rio Grande do Sul fortaleceu sua propaganda exatamente porque tinha muitas marcas locais que davam consistência às agências, porque elas tinham contas fortes aqui, e contas fortes que cresceram a partir do Rio Grande do Sul. Você não merece roupas comuns. Renner lança a Fórmula R para você enfrentar o mundo com toda a energia de sua personalidade. Você não pode esconder o seu atrevimento. Mostre-o em sua roupa. Agora, já. Fórmula R é a atualização da roupa do homem brasileiro. É uma roupa Renner com a qualidade Tergal, o inimitável. E a gente foi navegando, surfando naquela onda. Era um mercado que fazia despontar talento. Não é? A MPM, por exemplo, que se transformou na maior agência brasileira por muito tempo. A ascensão da MPM e o descolamento da MPM do resto do mercado foi um negócio muito impressionante. Era uma agência nacional, tinha a MPM Porto Alegre, a MPM Rio, a MPM São Paulo. Como companhia, assim, como corporação, era um negócio fora dos padrões locais. Assim. E mais importante ainda do que ser uma agência, a MPM era uma entidade no Brasil. Era uma instituição que era respeitada, tinha penetração, era ouvida. Era uma agência que muitas vezes era até maior que os clientes. Ei, meu chapa, enche o tanque, veja o óleo e os pneus, tá? Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Muito bonitinho. Mas cadê Ipiranga? Joia, legal. Ipiranga, serviço com um sorriso. Dominava tanto o mercado, né, que as outras agências nem ousavam competir com a MPM ou tentar competir com a MPM, né? Mas isso não significava não que a gente ganhasse muito bem lá dentro, não. Fizeram uma agência que dominou a América Latina durante 16 anos, né? Então, dispensa qualquer outro tipo de comentário. Foram eles que inventaram não só esse grande processo de operação nacional, mas foram eles que inventaram um modelo multirregional de agência com muito sucesso. E se você pegar hoje os grandes profissionais do Estado, aqui, acho que a maioria passou lá pela MPM, né? Foi uma escola, né, de publicidade. Né? De lá surgiram profissionais que fundaram a Scala, que fundaram a DCS, a Competence, a Paim. Todo mundo saiu
de lá. Então terminou sendo a grande escola. E a gente jamais imaginava que o negócio se desenvolvesse como se desenvolveu, não é? Eu me lembro que a gente falava muito, vamos fazer a maior agência do Rio Grande do Sul e vetar praticamente o caminho das outras grandes agências para o mercado gaúcho. Como é que o mercado paulista recebeu a MPM? Mal. Quando se referiam a nós, eles usavam aqueles malucos do Rio Grande do Sul. Porque ninguém acreditava que uma agência que venha do Sul tivesse sucesso em São Paulo. Eu acho que a grande cartada da MPM foi a contratação do senhor chamado Adão Juvenal de Souza. O Adão Juvenal de Souza tem um papel fundamental na história da MPM. Era muito fácil vender o Adão. Comecei com ele na Cinep, continuei com ele na Vox, fui com ele para a MPM. O nosso plano era o Adão ser ele seu diretor. Não era o presidente da agência, isso era, ninguém sabia disso, nem ele. Ele sempre foi um homem de contato com o cliente. Exemplifica muito o que é a MPM. O Adão morreu acompanhando o cliente, né? E uma figura era uma figura humana maravilhosa, maravilhosa. Por recomendação do Jaime Sirotsky, bate na porta do Flávio Correia, comecinho de 64, a Denison Propaganda. E eles disseram, olha, tem um guri aqui, que está começando aí, que é meio maluco e tal, meio louco, mas eu acho que quem sabe seja uma aposta para o futuro, né? Pois aí, então, o CEP Benderek acreditou e montamos a Denison no Rio Grande do Sul. E aí já entrou o Luiz Augusto Cama, entrou o Carlos Schneider, né? Eu encontrei o Schneider no ônibus e o Carlos Schneider, que tinha 22 anos nesse tempo, estava por fazer 22 anos, assim, Faveco e eu vamos fundar a Denison Propaganda em Porto Alegre, nós precisamos de um redator, tu não queres ir para lá? 3 anos depois, da Denison crescendo muito, com o GBUX, com o Vollens, né? O Alberto Moraes de Barros, que era o superintendente da Standard naquela época, foi a Porto Alegre. Nessa época, a Standard era dirigida pelo Hernani Bess, pelo Gilberto Lenin, que está no mercado até hoje, e pelo Ginter Staub. Eu comecei na Standard em 58, quando ela tinha recém-absorvido a EB Publicidade do Hernani Bess. Nessa época, a Standard já era conhecida como a maior agência brasileira de propaganda. Tinha um elenco de contas de primeiro nível. Uma nova temperatura começa a tomar conta de Porto Alegre. Cada vez mais e mais pessoas estão sentindo o conforto da temperatura estável Admiral. Admiral está presente no Plaza Hotel, na Caixa Econômica Estadual, na sala de longa distância dos serviços telefônicos retomados, na Petrobras e na sua firma. Peça a visita de um vendedor do ar-condicionado Admiral. Ele conhece o assunto. Lojas Springer Conceição 559, 7 de setembro, 11h46. E a gente sempre estava atento para negócio. Eu soube que o Faveco estava procurando deixar a Denison. Faveco, pensava a gente faz um casamento assim, olha, me interessa. E o seu Flávio Antônio, Arthur, Oscar, Alcides Correia foi para a Standard. Trouxe o Cama, trouxe a turma que trabalhava com ele, né? Principalmente, e as contas com quem ele trabalhava. Outubro de 67, nós pegamos aquilo que era já praticamente a terceira agência do mercado grande, muito maior do que é hoje, e fizemos então uma agência que aí começou a botar para quebrar, meu amigo. Aí a Standard em Porto Alegre chegou a um ponto de rivalizar até em tamanho com a MPM, acredite se quiser. Eu acho que ali houve uma expansão do mercado, surgiam produtos, surgiam novidades, surgiam coisas e o mercado crescendo. Em 68 eu saí da MPM e fui para a Denison, que depois passou para o Dalto Franchini e para o Salimem. A grande conta da Denison era a Companhia de Fundo Santa Cruz. E naquela ocasião nós tínhamos pego também uma conta que era a Companhia de Cervejaria Polar. A Denison pegou no Rio de Janeiro a conta da Brahma. E aí, por uma legislação, tu não pode atender conta conflitantes. Aí o Dalto chamou a mim, o Romualdo Skrovonsky e o Roberto Franchini, e aí criamos a Símbolo Propaganda. Em 1970 foi o primeiro anúncio, primeira coisa de propaganda que me chamou a atenção. Tu imagina assim, ó, eu vindo dos anos 60, toda aquela coisa de Woodstock, galera,
Aí eu abro o jornal um dia nos anos 70 e estouradaço assim, os inconformados usam um símbolo. Eu acho que é ali que eu comecei a querer ir para comunicação. E a símbolo virou a Martins e Andrade. Trabalhava meio turno no Jornal do Brasil e meio turno numa agência de propaganda dos irmãos Ketz, chamada Estúdio Publicidade. E foi lá que eu conheci o Exildo Andrade. E um dia de manhã nós estávamos indo para um cliente, nós paramos para tomar um café de manhã cedo e a gente perguntou lá, por que a gente não faz uma agência nossa, ao invés da gente trabalhar para outros e tal. E ali surgiu o embrião da Martins e Andrade. Uma agência criativa, inovadora, que teve uma história importante. Surgiu como uma agência pequena, mas uma agência super criativa, espelhada nas agências criativas do Rio e de São Paulo. Dois hábitos bem brasileiros: o gosto pela boa mesa e o óleo usado para prepará-la. Óleo Violeta. Depois de 79, que eu fui jurado em Cannes, eu recebi uma bolsa Fulbright para fazer um mestrado de cinema nos Estados Unidos. E eu cheguei para o Exildo Andrade e disse para ele: Exildo, eu estou indo para 2 anos nos Estados Unidos, quero vender minha parte. Tu escolhe o teu sócio, quem vai ser o teu próximo sócio? E ele escolheu o Daltro Franchini, e foi aí que o Daltro mandou o Ayrton para Martins Andrade para cuidar das finanças da agência, que era uma agência muito criativa, mas administrativamente nós éramos muito artistas na época, né? Desfiz todo meu vínculo que eu tinha com a símbolo propaganda e fiquei eu e o Exildo tocando a Martins. Deu uma estrutura para ela que ela não tinha, aproveitou essa imagem criativa que ela tinha e a partir dali começamos a deslanchar. Tá com todo gás? Mineral, Sarandi, sem bolinha. Sarandi. Faltou gás? Com bolinha, sem bolinha. Sarandi. Água mineral Sarandi. Com bolinha, sem bolinha, a pureza que se vê. De repente, começa a surgir uma nova geração de publicitários formados dessas agências, na Standard, na MPM, na Martins Andrade, enfim. Surge uma outra geração de agências de publicidade focada muito num outro tipo de relação com o cliente. Muitos profissionais de criação, o primeiro que fez isso foi o Paulo Tiaraju, que formou a agência Quadrilha. Nós entendíamos que a propaganda tinha que entrar no break e ter algum ingrediente capaz de torná-la memorável, fazer com que o espectador pudesse aderir emocionalmente a uma ideia. Eu fiz uma campanha para gangue, claro, né? O assunto era crítico. Vamos fazer uma campanha para trazer a céu aberto essa história das drogas, né? Que tá pegando, os caras estão se matando e tal. E aí eu criei uma campanha que dizia o seguinte, que embaixo da terra ninguém muda nada, né? Que Jimi Hendrix morreu de droga, que Janis Joplin morreu de droga e tal. Cara, ele botou um cara se picando, meu. Se picando nos anos 70. Que tesão era proibido de colar em outdoor, meu. Eu tô lá na agência e recebo um convite da Polícia Federal aí prestar depoimento. Daqui a pouco chegou o Maurício Siroski e disse: eu também quero ser preso, porque eu sou o dono do jornal. Um cliente com o nome de gangue e uma agência com o nome de quadrilha. Até o Ibsen Pinheiro escreveu a respeito, o Luiz Fernando Veríssimo, deu Polícia Federal, o escambau. Isso sim é ter c... Eu tive a sorte de poder fazer o que eu gosto e ainda me pagavam para isso. Cada peça, cada anúncio, cada filme tem vida própria, tem luz própria. Quer dizer, a propaganda tinha essa pegada, esse punch memorável e emocionante. Eu acho que eu não sei fazer diferente. Eu e o Paulo Tiaraju fomos os 2 primeiros profissionais da área de criação a virar dono de agência, a mandar em agência. A gente fez parte meio de um fenômeno nacional que começou lá nos anos 60 com a DPZ, com a UMAP, depois em 80. Eu me lembro que o Roberto do Ailib, da DPZ São Paulo, ele disse uma frase inesquecível para mim, que foi: a ideia é a matéria-prima mais importante do nosso tempo.
Se tu tem alguma condição, algum talento, tu acha que precisa fazer um pouquinho diferente, tu faz e aquilo frutifica, então tu faz assim, né? Eu era meio livre atirador e meio inconsequente também. Uma coisa meio do rock and roll, assim, sabe? Então fazia, tinha conteúdo, alguns gostavam de comprar aquela ideia e tal, e ia em frente. Eu adoro ir pra cozinha. Ontem fiz um estrogonofe que a minha mãe pirou. Eu acho que foram os cogumelos que eu botei. Gangue, a loja que te entende. Eu me envolvi com campanhas da Homem na época da Nova Forma, que era um cliente que foi um cliente muito importante no mercado gaúcho, né? Foi um cliente que transformou hábitos, fez comerciais polêmicos, que tinha um peso, até uma relevância, né, na comunicação. Eu fui vítima realmente de torturas físicas, né, e por que não dizer psicológicas. E a alimentação? Bom, tem hora que você não encontra forças para comer com as próprias mãos, não é verdade? Os jornais afirmam que o resgate teria sido pago em 4 vezes. O senhor confirma isso? Bom, isso vocês devem perguntar para ela, não é verdade? Em algum momento existia uma possibilidade de fuga? Não. Ela realmente sabia como prender um homem. Infelizmente, o mercado gaúcho tem uma tradição, tem um modelo, tem um jeito que não foi assim, né? A maioria das nossas agências não tem gente de criação na direção. Eu digo assim, como donos, não é que tenham criativos em papéis importantes, né? Como donos. E eu acho que isso explica muita coisa da nossa propaganda. Em vez de ser uma propaganda que se caracteriza por ideias fortes, por trabalhos ousados, é mais uma propaganda que valoriza os processos, o atendimento, o planejamento, o posicionamento, né? Eu acho que, às vezes, isso é só um jeito um pouco retórico de vender ideias que não são tão boas assim. Eu acho que a propaganda, ela não pode ser olhada isoladamente. Ela tem que ser vista com o seu parceiro, que é o meio de comunicação. Os meios de comunicação do Rio Grande do Sul, tirando São Paulo e Rio de Janeiro, são provavelmente os mais qualificados do Brasil. Qualquer documentário sobre a propaganda gaúcha que omita a Rádio Continental comete um lapso imperdoável. Mudou a linguagem do rádio completamente. Um rádio com furor crítico maravilhoso, textos vinham censurados, rock chedid, censurado. Grite, reclame, manifeste sua opinião, o que derruba cercas de pedra não são os séculos, são os trovões. Censurado. Faltam 14 minutos para as 17 horas. Que falta nada, cara. 10:05, 5 para as 4. Toda uma reciclagem, a linguagem foi completamente diferente e era muito divertido. É a Continental, 12h20, Disco participou. Foi um momento em que uma rádio dominou principalmente as novas gerações daquele tempo. O Fernando Westphalen dando o pensamento básico, a todo momento a rádio fechada, a rádio punida, a rádio multada. Mas era um período que a perseguição estava em cima, né? A Rádio Continental, que era AM, mas fazia já uma programação tipo FM. E o FM aí é coisa interessante. O FM começou a fazer um rádio parecidíssimo com o que fazia a Continental. Os gaúchos têm tradição em fazer rádio muito bem. Na área de jingle, sabe, eu atribuo ao Geraldo Flack ter mudado a cara do jingle publicitário gaúcho, da música publicitária gaúcha. Ele foi um cara muito visado, porque ele começou a produzir muito, e aí a característica harmônica dele tal começou a marcar muitos trabalhos, mas ele foi um cara responsável, e eu me incluo nessa responsabilidade, porque a procura de qualidade nos levou para esse caminho de fazer jingles melhor elaborados e tudo mais, que até então não tinha em Porto Alegre. E devido a uma certa restrição econômica que a gente sofre por ser um mercado regional, essa capacidade do roteiro, ela já tinha amadurecido no rádio, porque era onde a gente controlava mais a produção. Os concorrentes também começaram a surgir, né, oriundos do mercado local, né? Surgiu a Ginga, surgiu a Versus, né? A nossa proposta, quando começamos com a Plug, eu e o Geraldo, tanto eu como o Geraldo, era equipararmos a qualidade dos arranjos, a qualidade técnica do nosso trabalho às produtoras de Rio e São Paulo. E aquele conceito de quando tinha verba ia para lá e quando não tinha fazia aqui, meio que mudou. Uma agência de propaganda mostra as vantagens do seu produto ou empresa
com sabor de verdade e criatividade, aumentando suas vendas. Não fique no escuro. Consulte uma agência de propaganda e venda mais. Eu quero voltar a falar sobre a questão dos videotapes. Como é que aconteceu essa história que Porto Alegre se tornou um centro de criação e produção de publicidade em videotape? Cultura do bom uso do videotape, quase que, não diria uma revolução, mas foi um marco importante. Era muito mais barato, o varejo tinha que fazer vários comerciais, se faziam comerciais cooperativados. E o varejo exigiu a busca de tecnologias para atender a sua agilidade, a necessidade de qualidade, preço, prazo, que o videotape atendeu muito bem. A propaganda gaúcha teve uma importância muito grande na criação do formato que existe hoje de comunicação de varejo. Campanhas que nos ensinaram muito e a gente via um movimento muito qualificado das agências atendendo com esta lógica de varejo, com esse dinamismo do varejo, mas agregando uma personalidade de marca que fazia com que o nosso varejo se diferenciasse muito da comunicação de varejo do resto do Brasil. Falando em JH Santos, que foi um varejo também diferenciado na época. Tinha como concorrente a Incosul, então tinha que fazer campanhas de preço. E tinha uma campanha que era famosa na época, que era em novembro, que antecedia Natal, que era a Barbadíssima JH Santos. Tô lá! As Barbadíssimas voltaram em JH Santos. Você compra tudo e só paga no ano que vem. Sem juros extras. As Barbadíssimas JH Santos estão de volta. Aproveite. Barbadíssimas. Em São Paulo, o varejo é um anunciante só. Mas a indústria era o grande anunciante, as montadoras eram o grande anunciante. Enfim, os anunciantes não eram o varejo. E no Rio Grande do Sul sempre foi o varejo. As agências tinham carências de grandes anunciantes da área industrial, né, e enxergaram no varejo um potencial cliente âncora para as suas operações. Além de faturamento, além de ajudar essas agências a se desenvolverem, esses varejos ajudaram muito a uma geração de criativos do Rio Grande do Sul ser reconhecida nacionalmente como caras legais de criação que fazem coisas ousadas. Para qualificar o produto publicitário da Módulo, nós contratamos o Beto Filomena e o Rony Papa. Eles formaram uma dupla que deu uma sustentação de qualidade, jogou o produto publicitário da Módulo lá para cima. Na ocasião a gente tinha a conta da Manlec. Vocês saíram tão rápido que eu esqueci de pagar o frete. Mas o frete é de graça. Na Manlec, a entrega é grátis, inclusive na praia. Mas a minha corrida não é de graça, não. E, consequentemente, também foi um momento de formação dos diretores de comerciais que vinham fazendo carreira no cinema. Então, eles usaram a propaganda, como Zé Pedro Goulart, Jorge Furtado e outras, para poder desenvolver esse trabalho para a técnica de videotape. Peças importantes, não era qualquer coisa, era Lojas Renner, JH Santos, varejo contundente de primeira linha, né? Que disputava um com o outro, primazias de mídia, a hora de entrar no ar, né? Promoções que reagia em relação ao que o outro fazia, então tinha que ter rapidez e agilidade. Foi uma escola de velocidade, assim, de operação, de atendimento, de resposta rápida, de olhar os resultados dos clientes de uma forma sistemática, porque as campanhas são semanais, então sempre tem os esforços, tu tem como realmente monitorar os resultados dessas campanhas. E a gente fazia coisas realmente bem divertidas, né, para o varejo, que foi responsável pela construção da maioria das agências do Rio Grande do Sul. Hello, friends. Depois do Maracanã, onde Sinatra mais gosta de aparecer, é no TV Philips da Incosul. Lá você encontra tudo da Philips. Veja, 3 vezes sem acréscimo, 15 sem entrada.
como diria o velho Frank. Dubi-dubi-du, yarararara, Philips Incosul. Incosul, um sucesso sempre. Vai ter bastante assunto do varejo aí, porque a Scala, na verdade, a Scala, ela é uma agência que nasceu da MPM, né? A MPM sempre teve as principais contas e daqui a um pouco, para crescer, não dava para atender JH Santos e Incosul. Resolveram montar uma segunda operação com outros sócios, obviamente, mas a MPM era a controladora e montou a Scala. O fato é que um dia, com o Adão Juvenal de Souza, que era o diretor executivo do escritório local aqui da MPM, eu disse, pô, tem tanto cliente que quer trabalhar com vocês e vocês não têm como atender porque são concorrentes, vocês não criam uma segunda estrutura e tal. Ele me olhou, sorriu, disse, tu sabe alguma coisa? Ah, me ocorreu isso. Eu disse, pois é, mas nós estamos fazendo isso. Aí, eu que já tinha sido autodidata numa coisa, fui ser autodidata em outra. Eu tinha nunca passado perto de uma faculdade de administração. Tá, mas aí, tanto vai ser um dos diretores, tal. O diretor mais experiente e o menos, e vocês vão tocar o negócio. Quase todas tinham um varejo que era uma conta âncora, assim, né? E tinha um polo que estava começando a crescer, que era o calçadista. Era o responsável pela conta da Azaleia na MPM, e o Nestor de Paula, que era o presidente da empresa, me convidou como gerente de propaganda. E depois, então, com o presidente da Azaleia, eles decidiram formar uma agência e o D'Alessandro me convidou para ser sócio dessa agência. Foi quando a gente formou, em 1985, a DCS. A agência começou com 6 pessoas, ficamos durante 2 anos focados em atender só a conta da Azaleia. Azaleia, a marca de uma nova mulher. A gente começou assim, não tinha absolutamente nada dentro da agência, né? Tinha que fazer até os cálculos à mão, não tinha um telefone com 2 linhas. Foi uma agência que eu vi e comecei a trabalhar quando nem carpete tinha. A gente tinha uma responsabilidade muito grande, um cliente com um nível de faturamento extremamente alto para o Rio Grande do Sul, e foi uma conta que sempre gerou grandes expectativas, grandes trabalhos. E na época a gente ia visitar o cliente para apresentar uma campanha, nós levávamos um projetor de filmes de 16 milímetros e ainda levávamos uma lâmpada, caso a lâmpada queimasse na ida até a Azaleia. Todos os clientes que acreditaram nas ideias são clientes que tiveram também uma reciprocidade das agências, das equipes, em função disso. Quer dizer, os clientes que acreditaram na ideia, eles tiveram a ideia em troca. Olímpicos tem um solado de borracha pura. É super aderente e não descola nunca. Olímpicos, a mais avançada tecnologia em tênis. Tempos depois, a gente comprou, eu e meus sócios de hoje, a gente comprou dos Paim, dos sócios anteriores, a gente comprou a Scala. Companheiros básicos da estrutura da agência foram parceiros destacados do dia a dia. Era o Fedrizio, o De Luca, o Picoral, o Reinaldo Lopes. Nós tínhamos uma boa experiência publicitária, mas não tínhamos experiência de negócio. Estão aqui com a gente, conhecem toda a filosofia e tal. E preparamos o grupo. Eles fechavam num hotel no final de semana e dele curso e tal. É aquela história que o Mafuz dizia, nós cuidamos da MPM para não ser empresa pobre, sócio rico, né? Eles fizeram todo um esforço no sentido de nos preparar. Iam se adonando do processo, nós íamos saindo de cena sem que ninguém soubesse, porque se soubesse, já ia começar a interpretar. Se existe guerra, que seja da cerveja. Se existe fome, que seja de bola. Se existe guerra, que seja da cerveja. Se existe fome, que seja de bola. Se for para ser feliz, que seja neste verão. Meridional, o banco ideal para você. Por iniciativa da Scala, começou a surgir a Paim. Que nasceu exatamente no momento de concorrência das lojas Renner. A Paim não existia. A Renner fez uma
puta de uma concorrência toda meticulosa. Por iniciativa do Reinaldo da Scala, que encontrou o José Galó, que tinha sido cliente de todos nós na Incosul. Eu estava numa loja de perfumes em Nova York, e aí o Galó, naquele encontro ali, ele me disse que a Renner estava querendo mudar de agência e estava fazendo uma concorrência, e essa concorrência já estava em andamento. Eu disse, mas Galó, e se a gente abrir uma agência para te atender? Ah, mas assim, fazer uma sociedade com alguém, tipo os painhos, bom, gente que nos conhece, que eu conheço, quem sabe até. E aí eu tive uma conversa com os irmãos Paim aqui em Porto Alegre. Tá ficando louco, nem pensar. Mas encontrei o César no fim de semana e o César disse, pode ser interessante, projeto, não sei o que mais. E o Galó disse, não tem problema. Montem o projeto de vocês e apresentem. Se vocês aceitarem, o máximo que a gente pode fazer é deixar vocês no fim da fila, como tá. Uma delas está vindo aqui a cada 2, 3 dias, ficando no fim da fila, vocês vão ganhar um tempinho aí. Eram 5 etapas. Tá? Já estava na quarta para a última para escolher a agência. Apareceu a Paim. Só que a conta da Incosul era 5 vezes maior que a conta da Renner. Foi feita a consulta ao Roberto, mas de jeito nenhum. Se vocês atenderem a Renner, eu tiro a conta na mesma hora. Eu tive que chegar para os Paim e disse, olha, vocês me desculpem, mas agora a agência está no colo de vocês. A gente foi conversar com eles de uma maneira muito improvisada. Nós tínhamos mergulhado naqueles dias e levamos toda uma lógica. E quando nós terminamos, o Cristiano Renner disse, bem diferente, né? O fato é que não zero em estrutura e bastante em outras coisas, por muito milimétrico, me lembro que foi tudo muito transparente, milimetricamente, acho que 207, 209 pontos, nós ganhamos a conta da Renner. A Paim entrou na concorrência com a Renner, teve muito ruído das outras Renner? Teve de tudo, que a gente pode se imaginar. A Renner ainda colocou um assim, muito obrigado a tal, por terem participado da concorrência. E bem-vindo à nossa nova agência, comunicando a nova agência. Eles fizeram anúncios sequenciais e a Renner assinava agradecendo. A nova forma, que tinha um perfil meio parecido com o nosso, meio polêmico e tal. Copiei tipologia, layout, tudo. Fiz igual, colado em cima do deles e publiquei no outro dia. Obrigado, Lojas Renner, por não ter chamado a agência do ano para a concorrência. Macaco velho não põe a mão em cumbuca. Compreensível, mas desagradável. A Paim já nasceu com um DNA criativo, né? Porque lá atrás era Paim, Lauter e Macedo. Então, o alemão Lauter já voltou de São Paulo com esse drive criativo. Eu acho que essa experiência na Talent foi importante para eu ter conseguido vivenciar uma forma de trabalhar um pouco mais ampla, que envolvia também planejamento, que era uma coisa relativamente nova naquela época. Em Porto Alegre a gente fazia muito, mas produzia muito pouco, porque o mercado era todo menor, então a gente não tinha essa chance, essa oportunidade tão grande. O alemão nos ajudou muito em entender esse processo, fazendo muito, né? Realizando muito. Quando a gente trabalha com uma conta grande como a Renner, também fica fácil de tu desenvolver isso. Não, a Julinha não está. Por favor, mas é muito importante que eu preciso falar com ela. Não, a Julinha não tá, só volta no fim da tarde. E aí, a Julinha tá por aí? Ai, não sei onde é que ela foi? Não, mas a senhora não é a mãe dela? A senhora poderia entregar pra ela? Oh, meu Deus. Deixa dito que o Ricardo deve ir, tá? Oi, mãe. Julinha, minha filha tá linda. Comprou na Renner? Lojas Renner. Todo mundo vê. É pra você. Montei junto com Ginter Staub e o Valdir Leff a SLM. E com uma característica que eu acho que na época não era muito comum. Nenhum de nós saiu de uma outra agência trazendo clientes para viabilizar a criação da agência, né? Da nova agência. E naquela época, quem trabalhava a dupla que atendia, que fazia a criação junto comigo, era o Vitor Knijnik e o Mauro Dorfman. Depois eu tive uma breve passagem pela Centro. Nesse meu período na Centro eu conheci o Saul. Aí o Mauro foi para lá e o Mauro foi lá para encarregado de colocar o primeiro computador gráfico. Várias agências já tinham um computador gráfico e geralmente, assim, por exemplo, na Scala assim, tinha o computador gráfico e o Telmo Lanes, que era o único cara que sabia mexer no computador gráfico. E o Telmo botava para dentro do computador. E de dentro do computador não saía, né? Porque não tinha rede, não tinha porcaria nenhuma. E ficamos amicíssimos, fizemos dupla na Centro, voltamos juntos para a Scala. Um belo dia, eu, o Vitor e o Paulo Gersfeld conversando, a gente chegou à seguinte conclusão, olha, e aí nós estamos já no ano de 92. Era um momento em que
Ganhava-se pouco e estava começando uma revoada de criativos e publicitários para São Paulo. A gente pensou, ou a gente se toca ou a gente faz uma agência. Cada um de nós marcou uma entrevista com um dos sócios da Scala, nos demitimos no mesmo dia de dezembro de 92 e fomos para minha casa, compramos um computador, pegamos um monte de coisa emprestada e começamos a agência. Computador que pifou por atrito com o carpete do chão. E eu tinha um computador contrabandeado que eu emprestei. E esse foi o segundo computador da 10. Era uma pindaíba. E um presente de despedida que a Scala nos deu foi a conta da Super Pizza. Então a gente cantava um que era tudo com nome de pizza, né? E assim, ó. Vou te entregar meu coração, porque ele faz atum, 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 atum por você. Gratinadamente ele bate, você é mussarela e eu o molho de tomate. Calabresa, escute o que eu te digo. Era muito divertido isso, cara. A gente começou a exercitar um trabalho criativo fantástico que realmente alavancou muito o nome da agência muito rapidamente. Meu nome é Paulo, sou ator de teatro alternativo. Agora eu estou fazendo Tiradentes. Mas eu posso fazer qualquer coisa que vocês precisarem. Uma garça louca, por exemplo. Tô louca. Um sagui desesperado. Tô desesperado. Eu tô muito desesperado. Chama as ofertas! Eu não chamo ofertas, eu não faço propaganda. E aí veio o Universitário, que é uma campanha incrível. Uma campanha que, talvez a campanha mais premiada da história da propaganda gaúcha. Campanha que fazia um filme atrás do outro, virou bordão, virou ciclo de palestras, virou debate. Foi a campanha que nos fez ganhar todos os prêmios disponíveis no mercado nacional e alguns internacionais também, né? Você está num momento lindo com o seu namorado, o Deco, quando você diz... Ai, Renato. Renato? A melhor solução para este problema é... A. Que Renato? Eu disse meu gato. B. Para um mundo que eu quero descer. C. Calor, hein? D. Rateei. E. Só para ver se você estava atento. Difícil mesmo é a vida. Vestibular, a gente dá um jeito. Universitário. E um ambiente, assim, também muito efervescente, muito participativo, muito colaborativo, todo mundo se ajudava, né? A própria ficha de inscrição do universitário é um reflexo disso, né? Tinha 8 pessoas na ficha e todas elas realmente participaram. Estavam no Brem, deram ideias e colaboraram. Na sua estrutura, algo muito profissional, mas internamente era uma coisa quase hippie. Na verdade, era uma grande experiência antropológica com um bando de malucos. E hoje em dia se fala muito disso, assim, né, do crowdsourcing, né? Ali se fazia um pouco isso, assim, porque todo mundo na agência opinava sobre tudo, assim, era um modelo meio anárquico, assim, mas que funcionava muito bem. Foi uma campanha que fez com que o meu trabalho, o trabalho da Zeppelin fosse bastante destacado. Várias agências enxergaram ali uma novidade de realização, de produção e tudo mais, e de criação. Quebrou uma linguagem, ou seja, ofereceu uma linguagem nova assim, ao mercado de São Paulo, que eles não estavam esperando e que começou a ser copiada não só a linguagem narrativa, como a linguagem estética. O que é isso? Quem são esses caras do Sul? Da onde? O que eles vêm oferecendo essa coisa colorida e cheia de uau, uau, uau? A nossa produção para televisão mudou totalmente com a entrada da Zeppelin. Uma propaganda gaúcha, ou seja, uma produtora do Rio Grande do Sul, dando emprego essencialmente para as pessoas do Rio Grande do Sul, fomentando esse trabalho aqui, se notabilizou por fazer trabalhos de alto alcance fora daqui. Nós temos aqui desempenhos em publicidade notáveis, né? Quando a gente assiste uma propaganda gaúcha, a gente nota que tem alguns componentes muito interessantes. Eu diria que a questão emocional... Que se preocupe com a comunidade, que se preocupe com o meio ambiente, que se preocupe com políticas sociais, com relações. E algumas empresas, acho que já viram isso com uma certa antecedência
alguns visionários, tipo o pessoal do Zafari. Foi feita uma aprendizagem em que o conteúdo poético e que a integração comunitária através da propaganda se tornava o dado fundamental. Eles tinham uma filosofia de tentar oferecer uma experiência prazerosa de compra. Filmes quase que as pessoas viralizavam antes de haver rede social, porque falavam uma para as outras, não perde o filme do Zafari. Eu acho que o Zafari estava um pouquinho à frente do tempo quando descobriu isso, e claro, naqueles módulos inconscientes que as coisas se dão, né? Hoje em dia se fala muito sobre conteúdo. Eu participei da concepção de uma campanha muito antes de se falar disso, que talvez foi pioneira nisso, onde a gente nem sabia que era isso que a gente estava fazendo, que foi a campanha do Bibs. Surgiu então a ideia de usar aquele espaço, não para simplesmente botar uma mensagem, mas talvez alguma coisa mais interessante, e aí a gente teve a ideia de fazer uma tirinha de quadrinhos. Muito mais que uma venda e uma compra fria, se criou uma relação com o produto, que é uma coisa que hoje que a gente busca muito, assim, né? Muito mais do que assim, um diálogo. Na verdade, se criou um diálogo através do personagem, através do produto, através do personagem, através da marca, assim. E aí entendemos que tinha um material bacana que poderia render um livro. O 5º livro mais vendido da feira naquele ano. E o mais vendido na categoria quadrinhos/humor. Experiência incrível, tá na fila autografando e chega uma senhora com todas as tirinhas na mão, chacoalhando, o cara com 200 tirinhas na mão. Na verdade, as pessoas estavam comprando anúncios, mas porque os anúncios eram interessantes, era muito mais do que um anúncio, era algo que dava mais algo para ela, que é o que hoje a gente chama, né, de conteúdo, etc. Esse deve ser o pesadelo mais idiota que eu já tenho em toda a minha vida. Bibs, o escurinho do cinema. Agora, o dado curioso que a gente vem observando é que se na curva do tempo, lá atrás, institucional era importante e depois produto ficou muito importante, está ocorrendo de novo uma inversão de papéis. O institucional volta a ficar importante. A gente percebe que cada vez mais nós, consumidores, né, cidadãos interessados muito mais em cultura, interessados no social. Seja pelo avanço da tecnologia, seja pela mudança de hábito do consumidor, a indústria da publicidade, a indústria da comunicação, ela sofre transformações sem precedentes. Eu acho que para o futuro as agências, os publicitários vão crescer muito nas diversas regiões do país, especialmente, né, nas regiões que hoje já tem um mercado atuante, e o Rio Grande do Sul com certeza vai se destacar muito nisso. A regionalização é uma verdade que está aí e vai crescer cada vez mais. Nunca foi tão bom ser publicitário como agora, porque a gente está chegando num ponto em que realmente está se voltando a ter uma necessidade de alguém que consiga olhar para o todo e conjugar todas as ferramentas, a parte de tecnologia. Por onde se olha, nós temos mídia. Se observa também que a qualidade evoluiu e muito. Então hoje o grande desafio é realmente ter uma entrega completa e ter uma ideia que realmente navegue em todas as plataformas. E hoje não é nem mais on, off, isso aí já é passado, mas o entendimento de que a gente precisa criar uma comunicação convergente, de que a nossa geração daqui a 30, 40 anos vai ser estudada, porque a gente viveu a maior mudança, a mudança mais profunda da propaganda dos últimos 50, 60 anos. A partir do momento que tu tem novas formas de interagir, muda a dinâmica da comunicação. Com a internet, com as redes sociais, as pessoas hoje participam. As pessoas viraram um veículo de comunicação. Teoricamente, é inclusive uma coisa muito bem-vinda, porque o que está pautando a vida é a interessância, é a curiosidade da peça, né? Não é mais uma coisa autoritária, não é só o poder de comprar mídia. E o modelo das agências digitais é um modelo muito mais orientado ao conteúdo de marca, né? Muito menos do que orientado à mídia. Então, esses modelos de negócio, eles são conflitantes, eles não são modelos idênticos em plataformas diferentes, né? São modelos diferentes em plataformas diferentes. E de um exercício muito grande, tanto de agência quanto de cliente, de entender o formato de remuneração desse serviço, de entender que realmente o que deve ser cobrado é a ideia, é a entrega, é a estratégia, e não onde ela está sendo veiculada. Hoje as pessoas consomem muito mais mídia do que consumiam antes. Hoje nós temos uma geração nova aí que tem a capacidade de consumir até várias mídias ao mesmo tempo. O que se valoriza nesse instante é o conteúdo.
Ou seja, se você tem um conteúdo relevante, ele vale para a web, quanto ele vale para offline, quanto ele vale para todos os pontos de contato da marca. Eu acho que também os conteúdos digitais não encontraram a sua linguagem ainda. O que a gente vê dentro de internet é texto de jornal com imagem de televisão, com fotografia sendo usada, ou seja, apropriação de outras linguagens, tentando juntar isso e formar uma nova linguagem que ela está em transformação, está em busca ainda. O consumidor, o público, vai continuar mandando, quer dizer, vai continuar definindo quais são os caminhos a serem tomados. A questão toda é que os caminhos são cada vez em maior número. O bolo publicitário ele continua existindo, as empresas precisam se anunciar, elas vão continuar tendo que produzir para isso, só elas vão ficar cada vez mais seletivas nessas oportunidades, na minha opinião. É muito bacana conhecer o software, é muito bacana conhecer a técnica atual de produção de uma peça publicitária, mas isso rapidamente pode ser alterado. Tudo isso é canal, é ferramenta, é plataforma. Tem uma coisa que é anterior a isso, que é tu realmente ter a sensibilidade de comunicar. Não adianta só ser imagem. Como foi um tempo, podia ser só a imagem, hoje não. Acho que está vendo um outro processo hoje, que é uma desconstrução, talvez não das empresas, mas do negócio. Um novo ciclo acontecendo, de novas agências, de agências menores, de empresas de comunicação, mais especializadas, mais focadas em nichos e tal, mais voltadas para a estratégia, e uma certa acomodação e uma troca, vamos dizer assim, das grandes agências, uma transformação do mercado bastante significativa. Ao mesmo tempo em que hoje tu tem outro tipo de meios, tu tem outro tipo de público, um outro tipo de envolvimento com os meios antigos e com outro tipo de envolvimento com os novos meios que surgem. Então é uma fase fantástica, é uma fase incrível, assim, é quase um renascer da nossa atividade, eu vejo. Talvez falar em agência de propaganda seja uma palavra, seja uma configuração antiga de empresa. Mesmo que a gente acredite, e acredita muito, no composto clássico do filme, do anúncio, do spot, do outdoor, essas não são mais as únicas respostas. E a gente não pode ficar aprisionado a isso. O que a gente percebe é que o cliente anunciante está querendo um parceiro estratégico que saiba lidar com essas tecnologias, mas não seja refém dessas tecnologias. E a propaganda, ela consegue cada vez mais eficiência, qualidade técnica, porque a técnica lhe permite, mas eu não sinto dentro dela uma grande inquietação criativa. Eu só acho que o nosso mercado, de uma certa maneira, ele está há muito tempo ele vem estabilizado. Nossa comunicação está meio comportadinha demais, tá jogar para não errar. E, portanto, ela está muito parecida. Não tem nada de extraordinário, não tem nenhuma surpresa, não faz o consumidor levantar da cadeira e ir lá comprar. Né? Eu continuo achando que é uma arte, mas é uma arte para vender. Né? Se não vender, não adianta nada. Né? Se faltar luz na agência, não tem ideia. Tudo depende do Google, tudo depende da internet, tudo depende do... Ou seja, nada é genuíno, nada é criativo pela tua vivência, nada é criativo pelo aquilo que gira em torno de ti, pelos teus amigos, pelas coisas que acontecem na tua volta, pela tua história. Eu acho que a criatividade genuína é, para mim, muito mais bem aceita do que essa criatividade forjada e buscada em referências. Como tu vai se sobressair? A câmera não faz a diferença está no olho. Tá? Só que hoje em dia todo mundo tem uma câmera, tem 1000 olhos, cara. Sem dúvida nenhuma, a gente tem agora uma comunicação bastante mais baseada na técnica e um pouco menos baseada na ideia. Isso não é culpa dos criativos, é assim que aconteceu. A tecnologia evoluiu muito, porque as ideias passaram a instantaneamente se espalhar na hora em que elas acontecem. Isso é um negócio muito legal, mas tirou aquele caráter quase sagrado da atividade criativa. Eu acho que o mercado publicitário
E o gaúcho, inclusive, ele está um pouco até reacionário, um pouco demorando para surfar a onda certa. Mas porque a propaganda chamada tradicional ela tem um jeito de se remunerar que está muito atrelado a porcentagens de mídia e de produção, às vezes ela é um pouco resistente à internet. Talvez a gente esteja perdendo um pouquinho o bonde da história. Eu gostaria muito que economicamente o Estado conseguisse voltar, né, a ter um poderio econômico que sustentasse também econômica e financeiramente essa cultura, esse negócio, para que as pessoas ficassem. Talvez o que tem que fazer é olhar um pouquinho mais para o Brasil e para o mundo, ao invés de ficar tão egoisticamente como sociedade fechado em si mesmo, porque isto trouxe já imenso prejuízo para aquele Estado nas últimas décadas. O achar que é o maior do mundo, achar que é o melhor do mundo, achar que é o pato macho, enquanto isso o resto do mundo quer-se as gargalhadas, não dizendo nada disso. Eu acho que esse é o problema. Esse é o problema do nosso Estado, esse tipo de arrogância, entre aspas. Só o fato de vocês fazerem esse trabalho que vocês estão fazendo aqui e me dando prazer de participar dele, mostra que o Rio Grande do Sul sempre levou com a maior seriedade, com a maior responsabilidade a profissão, a atividade. Então eu vejo, é evidente, né? Eu estou morando aqui há quase 60 anos, 50 e tantos anos, mas ninguém me tira esse amor pelo Rio Grande do Sul, esse sentimento. Olha aí a voz. Qual era a pergunta?